O poder de Deus está em você. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você deve ter ouvido muito esta mensagem. Não há uma pessoa neste mundo que não passe por momentos difíceis, de lutas, de tribulação. As tempestades vêm contra pessoas boas ou más, ricas ou pobres, crentes ou descrentes. A verdade é que todos temos que passar por isso, para que a nossa fé seja provada e possamos cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ao nos depararmos com situações difíceis, muitas vezes achamos que temos força suficiente para resolver os problemas sozinhos. Mas a verdade é que não somos nada sem Deus e não conseguimos fazer nada se não buscarmos ao Senhor com sinceridade. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque com certeza você precisa da presença do Senhor na sua vida. Por isso hoje você conhecerá 5 formas de atrair o poder de Deus nos momentos de dificuldades. A primeira forma de atrair o poder de Deus: seja sempre humilde. A Bíblia diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso precisamos ter humildade no coração, pois enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. A pessoa humilde é aquela que sabe que não merece nada, pois reconhece suas falhas e limitações. Então, se você quer que Deus te abençoe e resolva os seus problemas, você precisa pedir ajuda dele e aceitar a sua vontade, crendo que o Senhor sempre faz o melhor pelos seus filhos. Se você fizer isso, a Bíblia diz que ele endireitará os seus caminhos. Veja o que o rei Salomão escreveu em Provérbios 3, versículos 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. A segunda forma para atrair o poder de Deus: ore sem cessar. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, e é uma das principais armas de todos que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E para atrair o poder de Deus, você precisa que Ele esteja por perto, no seu pensamento e no seu coração. O Senhor te conhece e sabe de todas as suas necessidades, dores, dúvidas, medos e dificuldades. E está pronto para agir em seu favor. Mas para isso você precisa se achegar a Ele e abrir o seu coração. Jesus disse em Mateus 7, versículos 7 e 8: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A terceira forma de atrair o poder de Deus: tenha fé. A fé é outra arma muito poderosa para quem deseja atrair o poder de Deus nos tempos de lutas e dificuldades. A fé torna o cristão mais forte e o capacita a suportar as tempestades que surgem em sua vida, fazendo com que ele permaneça firme nas promessas de Deus. Nem sempre entendemos os motivos pelos quais Deus nos permite passar por momentos difíceis em nossas vidas. Mas Jesus nos garante que se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos.
Veja o que Cristo disse em Mateus 21, versículos 21 e 22. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A quarta forma para atrair o poder de Deus para a sua vida: tenha paciência. A fé abre a porta para Deus entrar, mas é a paciência que mantém essa porta aberta, até que as promessas dele se cumpram. Isso porque a paciência nos ajuda a suportar as provações e a entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Por mais difícil que uma situação seja, se você for paciente e tiver bom ânimo, Deus usará o seu poder para te levantar da depressão, do desânimo e de qualquer tribulação, transformando as suas batalhas em vitórias e bênçãos tão grandes que você nem pode imaginar. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 37, versículos de 7 a 9. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Que palavra poderosa! A quinta forma para atrair o poder de Deus na sua vida: gratidão. Pode parecer estranho ser grato a Deus diante de uma situação difícil, de um problema muito grande, de uma luta que parece não ter fim. Mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós, para liberar o seu poder e nos fazer vencer essa tempestade. Ter gratidão não é ignorar os problemas e fugir da realidade, mas sim ter uma atitude positiva, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, apesar das circunstâncias. Ser grato não irá mudar a sua situação, mas mudará o modo como você a enxerga. E você deve estar se perguntando: mas por que tem que ser assim, Vinícius? Por que preciso agradecer a Deus por algo que eu não queria que tivesse acontecendo em minha vida? Na verdade, você não tem que agradecer porque o seu carro estragou. Você está endividado ou por causa de uma doença, por exemplo. Mas apesar de tudo isso, você pode dar graças porque Deus tem te sustentado e você confia que Ele fará tudo para cooperar para o seu bem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia que o poder de Deus está disponível para agir em sua vida. Basta que você tome essas 5 atitudes e não desista, mesmo quando tudo parecer perdido. A Bíblia diz que o cristão tem que viver pela fé e não depender dos seus sentimentos, que são inconstantes. Então, quando você estiver cansado e desanimado, busque o poder do Senhor através da humildade, da oração, da fé, da paciência, da gratidão, e Ele aliviará os seus fardos. Creia, o melhor está por vir em sua vida. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, somos muito gratos a Ti. Obrigado pelo seu zelo e amor, apesar de nossos erros. Hoje, Pai, pedimos a Ti que venha ao nosso encontro. Sabemos que temos o poder em cada um de nós, no nome do seu Filho amado Jesus. Dê-nos um coração humilde, mais parecido com o de Cristo. O buscaremos através da oração incansável, da fé,
Aguardaremos com paciência e seremos gratos para que essa autoridade e força faça parte da nossa vida. Buscamos isso, Senhor, tão somente para honrar e glorificar o seu santo nome e representá-lo de forma efetiva neste mundo caído. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é o dia de receber o seu milagre. No livro de João, capítulo 20, versículos 29 a 31, diz: Então Jesus lhe disse: Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Existe alguma razão em sua vida que, por mais que você tenha buscado resolvê-la, ela continua sem solução? Ainda há alguma área em que você precisa ser curado? Não importa se o problema está na sua saúde física, emocional ou espiritual. Também não importa que o que vai mal é o seu casamento, suas finanças ou até mesmo a sua fé. Tudo isso pode mudar se você tomar uma simples atitude: tocar em Jesus. Veja o que a palavra de Deus diz. Mateus 9, versículos 20 a 22. Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou sarada. A Bíblia mostra que mesmo gastando todo o seu dinheiro em tratamentos e remédios, uma mulher continuava sofrendo com uma hemorragia grave, que mais parecia uma menstruação que não cessava. Além de estar com a sua saúde em risco, a situação dela era ainda pior, porque a cultura dos judeus dizia que a mulher naquelas condições era considerada impura. Ou seja, ela realmente estava sofrendo muito. E quando já havia perdido toda a sua esperança, aquela mulher ficou sabendo que Jesus passaria próximo ao lugar onde ela estava. Ela sabia quem era Cristo e que ele era capaz de realizar milagres incríveis. A mulher então esperou o mestre passar, e mesmo diante de uma grande multidão que o cercava, ela conseguiu tocar na borda do seu manto e imediatamente foi curada daquela terrível doença que já durava 12 anos. Esta passagem nos revela duas lições importantes. A primeira é que a cura daquela mulher não aconteceu porque ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus, como se aquele manto tivesse algum poder especial. O que trouxe a cura foi a fé que ela tinha no poder do homem que usava aquelas vestes. Aquele milagre aconteceu porque a mulher reconheceu que era incapaz de resolver o seu problema sozinha e precisava do Senhor para mudar a sua vida. Foi por isso que Cristo lhe disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. E a segunda lição que aprendemos com essa história é que, mais do que ser curada, a atitude de fé daquela mulher se tornou um instrumento de Deus para que outras pessoas conhecessem o amor e o poder do Senhor. Veja como foi em Lucas 8, versículos 45 a 47. Jesus perguntou: Quem tocou em mim? Como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse:
Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Mesmo sem querer, o testemunho dela revelou quem era o Filho de Deus para toda aquela multidão. Quando Jesus perguntou quem havia o tocado, ele queria que as pessoas soubessem daquela cura e também acreditassem nele. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, se você precisa de cura, seja física, emocional ou espiritual, creia que Jesus é o mesmo que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Hoje ele está vivo, pois ressuscitou, e você pode tocá-lo através das suas orações, suas lágrimas, seu louvor e sua adoração. Creia que ele pode te curar e te dar uma nova vida, mesmo quando parecer que tudo está contra você. E quando você receber o milagre, não deixe de anunciar às pessoas o que Cristo fez por você. Saiba que o seu testemunho é uma arma poderosa para que as pessoas tenham um encontro com Deus e sejam libertas do pecado e das garras de Satanás. Mais do que ser curado, você também pode ser usado pelo Senhor para oferecer cura. No meado do ano de 2017, passei por um deserto muito pesado. Falei isso várias vezes em algumas mensagens. Perdi meu emprego, onde eu ganhava aproximadamente 10 salários mínimos. Descobri um adultério da minha esposa e uma das minhas 4 filhas tentou o suicídio. Tudo isso em 10 dias. Caso você ainda não assistiu meu testemunho, clique no link na descrição desse vídeo. Foram praticamente 2 anos de muita dificuldade, muito choro, muitas incertezas e muitas humilhações. Mas apesar da péssima circunstância que eu estava vivendo, pela fé, acreditava nas promessas de Deus, acreditava na mudança, acreditava no tempo de Deus. No deserto entendi quem eu era em Cristo Jesus. O Senhor mudou a minha vida radicalmente. Paguei um alto preço, mas valeu muito a pena. Meu testemunho hoje alcança milhares de pessoas e vem tocando muitos corações. Através da minha história de superação, outras vidas estão sendo resgatadas. Profetizo agora, meu irmão e minha irmã, que em sua vida será da mesma forma. Você será um testemunho vivo que tocará nesta geração de forma profunda. Deus virá ao seu encontro e mudará a sua história. Todo o mal que ocorreu em sua vida, Ele transformará em bem. Mas você precisa acreditar nisso. Aproveite esse período de deserto para amadurecer, conhecer mais profundamente as Escrituras, criar intimidade com o Pai. Prepare-se para receber o melhor de Deus em sua vida. Creia no que está escrito na palavra de Deus. Descubra qual a sua identidade e quem você é em Cristo. Você pode ter certeza que, se estiver disposto e tomar uma decisão de mudança, sua vida nunca mais será a mesma. Muitas, mas muitas pessoas serão impactadas com seu testemunho. Eu creio muito nisso. E você, crê? Ore comigo assim. Senhor amado, neste dia, nos colocamos na Tua santa presença para tocar em Suas vestes, pois precisamos receber a cura em nossa vida. Tocamos em Ti para que o Senhor nos livre de todo o mal, de toda a doença, da depressão, dos problemas em nossas famílias e nas nossas finanças. Libere, Pai, o Teu poder sobre a nossa vida
porque não somos nada sem ti. Tenha misericórdia de nós e coloque um ponto final nessa tempestade que insiste em permanecer em nossa vida, pois estamos cansados de tanto sofrer com esse mal. Faça um milagre em cada um de nós, meu Pai, para que o nosso testemunho de fé motive outras almas a confiarem e se entregarem completamente a Ti. Obrigado por seu zelo e amor. Obrigado por estar sempre conosco em todos os momentos. Obrigado, Pai. Toca-nos, Senhor, e transforme as nossas vidas para que sejamos testemunhas vivas da sua glória nesta terra. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deserto, o lugar antes do milagre. Entenda seu deserto. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 3 diz: Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Creio que a escolha foi baseada numa direção divina, que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivessem experiências significativas com Deus. Todos os cristãos vão passar pelo deserto, e isto é um fato. Agora, cada um encara o deserto de uma forma. O deserto, apesar de ser muito difícil, é o melhor lugar para recomeçar. É um ambiente de aprendizado e amadurecimento, e é o lugar que antecede o milagre. Caso você que esteja ouvindo esta mensagem estiver no deserto, dê glória a Deus, pois você está a um passo de chegar à terra prometida e viver os melhores sonhos de Deus para a sua vida. Vamos falar sobre alguns pontos importantes para que você entenda o seu deserto. Primeiro, o deserto é um lugar para ouvir Deus. O deserto para João Batista representava um lugar especial, onde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas diárias. Mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão, no qual podemos ouvir a suave voz de Deus. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia, para que ali Ele fale de maneira que possamos ouvi-lo sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. O nosso deserto pode significar um quarto fechado para oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo quando estar em sua presença é a coisa mais importante para nós. Se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário, correremos o risco de perder a direção, a visão e o propósito maior para a nossa existência. Por isso, precisamos ouvi-lo. Por muitas vezes durante o deserto, teremos a impressão de que Deus não nos ouve, que Ele se cala, que Ele nos esqueceu e que morreremos ali mesmo. Deus se cala no deserto simplesmente para ver para onde correremos. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, quando passa por um pesado deserto, blasfema contra Deus, murmura, reclama e corre para pessoas ou outras alternativas do mundo, em vez de ajoelhar-se e aproximar ainda mais de Deus. Segundo ponto para você entender um pouco mais sobre o deserto. O deserto é um lugar de renúncia.
O texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir a sua mensagem. Com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seu trabalho. Tal atitude representava renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam ser importante para suas vidas. Cada um estava demonstrando esse comportamento, a disposição de renunciar a algo de valor para obter o que ainda era precioso. Essa experiência nos ensina a não esperar a bênção em domicílio, mas a valorizá-la, a ponto de seguir em sua busca. Os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estariam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso com Deus. Não queremos com isso dizer que precisamos comprar a bênção de Deus, anulando assim a graça que há em Cristo Jesus. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça e não pelo esforço humano. No entanto, nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Outro aspecto de renúncia. O deserto é um período de autoanálise, um período para olhar profundamente para a nossa vida, parar, refletir, analisar e depois renunciar. Lembro-me dessa fase de renúncias que passei no deserto. Tive que renunciar muitos hábitos que tinha, hábitos pecaminosos que me afastavam de Deus. É muito difícil abandonar velhos hábitos e prosseguir, mas com a sua determinação e direção de Deus, você vai conseguir. Terceiro ponto para você entender um pouco mais sobre o seu deserto. O deserto é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar o Evangelho de Deus no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais e objetos sagrados do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus e da sua unção. João Batista chocava a multidão porque suas vestes não eram semelhantes às de um religioso. Sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional. Mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem, totalmente desprovida de religiosidade, o que faria toda a diferença em suas vidas. Concluindo, o deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Para receber a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse de renunciar coisas importantes por algo de maior valor: a palavra de Deus. João Batista vestia-se de forma diferente dos religiosos da época, passando sempre a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora e não o contrário, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. Um grande exemplo que podemos nos inspirar era Jesus, que se retirava para lugares desertos para orar e criar comunhão com o Pai. Era no deserto que Jesus era fortalecido em graça e unção para prosseguir na sua caminhada dentro do seu ministério. Era lá, sozinho com o Pai, que ele ouvia as instruções do seu chamado. Crie um hábito com Deus,
pode ter certeza que isto será uma experiência incrível e maravilhosa com o Criador. Separe-se um pouco a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Mesmo durante a semana, escolha lugares de menor movimento, para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que Ele tem para a sua vida. Pode ter certeza que, se fizer isso, criará mais intimidade com o Senhor e criará sensibilidade e discernimento para ouvir a sua doce voz, de acordo com o propósito que Ele tem para você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem toque almas e corações. Que a presença do seu Santo Espírito invada lares e corações. Senhor, muitas almas no deserto, muitas almas aflitas e desesperadas. Que esta mensagem toque no mais profundo da alma de cada pessoa que ouvi-la. Que elas entendam, Pai, que o deserto não é ruim, apesar de ser difícil e doloroso. Que o deserto é a fase que antecede o milagre, a terra prometida. Que eles entendam que o deserto é um lugar para ouvir a sua voz, um lugar de renúncias e desprovido de religiosidade. Que eles entendam, Pai, que não estão sozinhos e que o Senhor está no comando. Fortalece-os agora, Senhor, pela sua infinita misericórdia, e que a partir de hoje eles caminhem em paz em meio ao deserto, sabendo que suas mãos santas estão agindo em favor deles. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem são seus inimigos? Esta mensagem vai impactar você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo lhes promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz na passagem citada no início da mensagem, em Efésios 6,12, que essa luta é espiritual. Podemos dizer que temos 3 inimigos na vida cristã. O primeiro inimigo, o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, segundo Tiago 4,4. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheia de pecados, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer acima de tudo. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João 2, versículos 15 a 17 diz: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida ou ostentação dos bens. A cobiça da carne
O sensualismo é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos, o que não pertence a nós. A soberba da vida, o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. O mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que a nossa, porém sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. O segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. Todo cristão possui duas naturezas: a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nossa natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então a luta do espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, entre aspas, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, etc. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. A natureza carnal de fato pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente coisas terrenas e não as do alto. E como poderemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer à palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, de 11 a 12. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ainda em Gálatas 5:25 diz: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, devemos andar no Espírito. Ou seja, devemos permitir que o Espírito governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus para nossas vidas. O terceiro inimigo, Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira
príncipe da maldade, entre outros. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são de forma que você imagina. Geralmente são sutis e astutos. E não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembre-se que ele era um arcanjo de luz e um dos mais belos. Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, os dois primeiros inimigos que nós falamos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4,7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isto só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Estes são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por esta palavra que toca em nossos corações. Ajude-nos a combater os nossos grandes inimigos, o mundo, a carne e Satanás. Revista-nos com a sua armadura, Deus, e nos dê as estratégias para combater o bom combate da fé. Sabemos, Senhor, que essa luta não será fácil, mas contamos contigo para triunfarmos, honrando e glorificando o seu santo nome. Desde já agradecemos pela vitória, pois já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paixão pode matar você. Mensagem impactante para a vida sentimental. Em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você é feliz na vida sentimental ou vive sofrendo nessa área? Ouça com atenção esta mensagem impactante sobre um sentimento que pode destruir a sua vida: a paixão. O amor de 1 Coríntios 13 fala sobre bondade, cumplicidade, humildade, paciência, fé e esperança. Já a paixão é algo carnal que mexe com nossa cabeça e nosso coração, mas tem prazo de validade curto e acaba assim que conquistamos o que queremos. Além disso, o amor só faz bem e a paixão quase sempre acaba mal e de forma trágica. Hoje vamos refletir sobre a história de Sansão para provar que a paixão é passageira. A palavra de hoje encontra-se em Juízes 14. Vamos explorar as 3 etapas da paixão. Preste atenção em cada uma delas. Essas palavras abrirão os seus olhos. A primeira etapa da paixão é a atração. Nos versículos de 1 a 3 de Juízes 14 diz assim: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima. Consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram:
Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, ela que me agrada. Sansão sentiu-se extremamente atraído por aquela mulher. A força desta atração era tão grande que ele não conseguia ver mais nada, pois a paixão pode cegar uma pessoa. E além disso, ela também fica totalmente surda. Seus pais até tentaram lhe abrir os olhos para outras possibilidades, mas ele não queria ver nem ouvir, pois estava completamente obcecado. A primeira situação que a paixão provoca é uma forte atração física, como uma química ou um ímã, que a pessoa não consegue resistir. Por isso o apóstolo Paulo orientou ao jovem Timóteo dizendo em 2 Timóteo 2,22: fuja das paixões da mocidade. Um grande perigo é a pessoa se tornar escrava, como diz em Tito 3,3, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. O inimigo sabe que o ser humano é facilmente atraído pelo olhar. Então, desde a primeira tentação, luta para seduzir ao pecado. Gênesis 3, de 1 a 8. A atração física e emocional é algo da natureza humana, mas para ser saudável é preciso equilíbrio. Muitos casais, quando se conhecem, sentem uma atração louca um pelo outro. Não conseguem resistir um minuto longe. Este descontrole dos hormônios e emoções não é normal. Se a atração que você sente é exagerada, a ponto de você não conseguir se controlar, então o que está sentindo é uma paixão. Cuidado com a atração da paixão. A segunda etapa da paixão é a ilusão. Nos versículos de 5 a 9 de Juízes 14 diz: Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tima, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão deixou o que estava fazendo e foi em busca da mulher que tinha se apaixonado. Estava tão iludido com a mulher que nem percebeu que estava pecando ao tocar no leão que havia matado para tirar o mel. Pois, segundo as leis do seu povo, ele não poderia se aproximar de cadáveres, segundo Números 6:6. Por isso que ele não quis contar aos seus pais sobre o leão morto. A ilusão da paixão é assim como o mel tirado do leão. Uma pessoa apaixonada sente que tudo está doce, sem perceber nem mesmo o cheiro da morte. Além disso, a paixão às vezes leva em conta somente o momento do prazer e não mede as consequências das escolhas feitas sem pensar. Cuidado com a ilusão da paixão. A terceira etapa da paixão é a decepção. Nos versículos de 10 a 20 de Juízes 14, vemos que Sansão fez uma festa de noivado e em certo momento lançou um enigma aos familiares da noiva. Só que ninguém conseguiu responder. A mulher insistiu com Sansão até conseguir descobrir o seu segredo e depois o traiu, contando aos seus inimigos. Sansão perdeu sua atração e ilusão pela mulher e ela se casou com um amigo que era padrinho de casamento. Depois da atração e da ilusão vem a decepção.
Tanto é verdade que Sansão acabou matando 30 homens naquele lugar e voltou para a casa de seu pai. Este episódio mostra algumas coisas que revelam que a paixão é mais carnal do que sentimental ou espiritual. Cuidado com a decepção da paixão. Para que não caiamos nas ciladas da paixão, precisamos estar em comunhão com Deus e vigiar constantemente. Quando caminhamos com Deus, efetivamente, o Espírito Santo nos conduz e não a nossa carne. Porém, precisamos estar atentos aos sinais da paixão, para que não caiamos em tentação. A paixão já destruiu inúmeras famílias e qualquer um de nós está propenso a cair. Por isso, precisamos deixar sermos conduzidos pelo Espírito de Deus e desenvolver o fruto do autodomínio ou autocontrole. Espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração poderosamente, para que a partir de então você ficar muito atento a essa maldição chamada paixão. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, peço a Ti que toque nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem. Senhor, são muitas almas sedentas de Ti. Muitas pessoas que viveram, vivem e viverão em algum momento de suas vidas alguma paixão. Que esta mensagem seja um despertar para cada uma delas. São muitas famílias destruídas devido a esse maldito desejo carnal. Proteja-nos, Pai, blinda-nos, que o Seu Santo Espírito conduza nossas vidas para que vivamos pela ação do Espírito e não da carne. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Somos muito gratos, Senhor. Agradecemos o Seu agir zeloso em nossa vida, o Seu amor e misericórdia com cada um de nós. O zelo, Senhor, que nós não merecemos. Obrigado, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.